Quem é que Deus aceita? Quem é que pode entrar na presença de Deus? Lemos hoje na nossa leitura diária aqui, conduzida pela Bíblia 365, o texto do Salmo 15. E o Salmo 15 diz que Deus aceita a pessoa íntegra, que leva uma vida íntegra, a pessoa que pratica a justiça. Quem é essa pessoa íntegra? Esse texto me fez pensar nisso. O que é que Deus exige de nós como sermos íntegros? O que quer dizer isso? Né? Que vida é essa de prática da justiça? Íntegro vem de inteiro, a ideia de ser completo. Isso me faz pensar no homem que Deus criou, que tem os atributos, né, que Deus colocou nele, que não tem deformações, que não perde as características, aquele que se mantém integral, íntegro, inteiro. E pensando nisso, Deus nos fez com as características dele, né? Com imagem e semelhança dele. Então alguém íntegro, imagino que seria alguém mais parecido com Deus. Ok, mas quais são as atitudes aqui na Terra que eu tenho que ter para ser uma pessoa íntegra e ser considerado alguém que pratica a justiça, que é inteiro? O Salmo 15 nos diz isso. Quem é a pessoa que se relaciona com Deus? Quem é a pessoa que é aceita por Deus? Quem é essa pessoa? É a pessoa íntegra. E o que é ser íntegro? Vamos ver aqui no Salmo. Segundo o Salmo 15, uma pessoa que é íntegra e pratica a justiça, ela tem uma relação sincera com ela mesma. Ela tem alguns contratos com ela mesma. Ela não fala mentiras. Ela de coração fala a verdade. Uma pessoa íntegra fala a verdade, não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Essa é a conduta, esse é o trato que a pessoa tem com ela mesma, né? Aqui está falando do relacionamento dela, do trato, da decisão que ela tem. É uma pessoa que fala a verdade, não fala mal dos outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Bom, qual é a relação que essa pessoa tem com a sociedade, com os outros? Com a sociedade, ele vai desprezar aqueles que fazem coisa errada. Ele despreza o que tem conduta reprovável. E ele vai honrar aqueles que temem ao Senhor. Diante da sociedade, essa pessoa está então reprovando as pessoas que fazem o mal e está honrando as pessoas que fazem o bem, as pessoas que temem ao Senhor. Ele está olhando para a sociedade e vendo como essa sociedade se relaciona com Deus. Essa pessoa íntegra, pensando no relacionamento dela com a sociedade, quando ela promete alguma coisa para os outros, mesmo que aquilo cause prejuízo para ela, ela cumpre. Se ele disse que vai fazer, ele faz. Mas ele não tinha olhado para isso, agora vai custar mais caro. Se ele deu a palavra, ele cumpre. Mas agora para manter a palavra vai ter que ir até tal lugar, ele vai. Porque a pessoa honesta deu a palavra e cumpre. É o que nós vemos aqui, mesmo que seja prejudicado, segundo o versículo 4, ele cumpre a palavra. E por fim, você vê que essa pessoa íntegra, honesta, ela não está pensando no seu benefício próprio. Ele, quando faz as coisas, não faz para ter lucro, empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Essa pessoa que é honesta, fala a verdade, não fala mal do outro, não prejudica o próximo, não fala mal dos seus amigos. Essa pessoa que na sociedade ela reprova aquele que faz coisas erradas, que não respeita Deus, não respeita a lei e a vontade de Deus, aquele que honra os que são honestos com Deus, os que honram a Deus. Essa pessoa que não faz as coisas pensando em seu próprio lucro, em seu próprio benefício, essa pessoa é inteira, essa pessoa é íntegra, essa pessoa é aceita por Deus. O primeiro versículo tem uma pergunta: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer no teu santo monte? E o que nós lemos a partir do versículo 2 é a resposta a essa pergunta. A pessoa íntegra, honesta, que fala a verdade, não fala mal dos outros, tem um pacto consigo mesmo. Diante da sociedade, ela reprova os que fazem contrário à vontade de Deus e aprova, honra aqueles que temem ao Senhor. Ela não anda por aí pensando no seu próprio lucro
ele empresta dinheiro sem essa intenção de visar lucro e não aceita suborno. Essa pessoa é a pessoa que pode então permanecer com o Senhor. A pergunta é: nós somos essas pessoas? Nós temos todas essas características sempre? Falar a verdade, nunca falar mal dos outros, reprovar a conduta da sociedade que é contrária ao Senhor, honrar a conduta na sociedade que também se relaciona com Deus e que faz a vontade do Senhor, que teme ao Senhor. Nós somos essas pessoas? Bom, talvez você e eu possamos derrapar de vez em quando aqui em alguns desses itens. É muito possível que em algum momento não falemos a verdade, falhemos nesse propósito de não falar mal dos outros, nós podemos falhar nisso aí, podemos falhar com os nossos amigos, com as pessoas que nem são nossos amigos, né? Mas nós não devemos falar mal das pessoas. Às vezes falhamos e não honramos as pessoas pelo relacionamento dela com Deus, honramos as pessoas pela posição social delas, né? Pelo título que elas têm, pelo valor que elas têm para a sociedade, pelo dinheiro que elas têm, sei lá, por qualquer outra coisa, né? Pela forma como se vestem e não pelo relacionamento que elas têm com Deus. Nós falhamos nisso e também podemos falhar quando fazemos as nossas ações para ter lucro e não simplesmente para ajudar o próximo. Podemos aceitar suborno, e não só suborno de dinheiro, mas suborno de posição, de poder, de qualquer outra coisa, e assim falhar, né? Não honrando as pessoas pelo que elas são, e sim favorecendo pelo que podem nos recompensar. Bom, se podemos falhar em todos esses pontos, Deus nos aceita? Deus nos aceita. Deus nos aceita porque Jesus é aceito e ele cumpre todos esses pontos e ele nos carrega para Deus, ele nos leva para Deus. Nós temos acesso a Deus porque Jesus tem acesso a Deus. Tanto é que quando você ora, você avisa, lembra isso, né? Você fala: Deus, eu estou falando com o Senhor, não porque eu posso ficar aqui no seu templo, não porque eu sou aceito, mas eu estou falando com o Senhor em nome de Jesus. Estou falando com o Senhor porque o Senhor aceita Jesus na tua presença e é em nome dele que eu me aproximo, é em nome dele que eu falo. Nós terminamos as nossas orações falando sempre que fazemos a oração em nome de Jesus, porque Jesus é aceito. Ok, mas Jesus vive em nós. E se eu não tenho todas essas características e falho nelas, mas Jesus as tem e mora em mim, será que ele não produz uma transformação em mim? Sim. Nós somos transformados dia a dia à medida que temos Jesus em nossa vida. Então, embora eu e você possamos falhar numa dessas características, Jesus está em nós e nos fará falhar cada vez menos. Ou seja, Jesus nos faz cada vez mais completos, cada vez mais íntegros, cada vez mais próximos daquele ser humano que é a vontade de Deus, daquele ser humano que Deus criou. Nós voltamos cada vez mais perto da criação, cada vez mais perto de sermos a pessoa que Deus quer que sejamos, cada dia mais perto. Então, se Deus faz isso em nós, se Deus nos transforma, eu e você sabemos para onde Deus está nos levando, qual é o padrão que Deus está criando em nós. Deus está criando em mim e em você o padrão de filhos e filhas que se parecem com o Pai. O padrão de irmãos mais novos de Jesus, aqueles que imitam o irmão mais velho. E é esse o padrão que Deus está desenhando em mim, em você. Eu espero que esse texto ajude a mim e a você, que possamos avaliar as nossas vidas. Sempre que eu e você nos afastarmos de um desses itens, estamos nos afastando da vontade de Deus. Estamos nos afastando daquilo que Jesus está produzindo em nós. E se você tem dificuldades e você já sabe com isso, você sabe, por exemplo, que você não consegue controlar a língua e você acaba falando mal, ou que você sempre pensa na sua vida e é egoísta e não consegue ser uma pessoa mais altruísta, né? Não ser uma pessoa que pensa mais nos outros, não consegue se desprender desse cuidado excessivo, essa preocupação excessiva com você e segurar o seu futuro, saiba que Cristo em você vai transformando a sua vida. Ele já definiu que os passos são esses, que ele vai transformar a sua vida a ponto de você ser íntegro, honesto, falar a verdade,
ter um compromisso consigo mesmo de ser honesto diante dos outros, não falar mal dos outros. O seu padrão com a sociedade vai ser de valorizar a vontade de Deus e não o padrão da sociedade. O seu padrão com os bens é de não visar lucro, não querer ter cada vez mais. Esse é o padrão que Deus está desenhando na sua vida. Olhe para esse padrão, revise a sua vida e dia a dia entenda que Cristo está te levando para ser mais parecido com Ele. Que Deus te abençoe, que esse texto e essa reflexão possam te ajudar a pensar no padrão de Deus, ser agradecido porque você já é aceito mesmo sendo falho, mas que Deus te faça cada vez mais perfeito. Deus abençoe o seu dia. Até amanhã, se Deus quiser.